Muito bom estarmos juntos aqui. Um abraço especial para o Eric, né? O Eric, trabalhamos juntos lá em Campinas. E fico muito feliz de saber que ele está bem ativo aí na missão também, ajudando a igreja local. Muito bom. Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos começar uma jornada, uma imersão no livro do Apocalipse. É um livro que o conhecimento dele, o estudo do Apocalipse, pode trazer um grande reavivamento para nós, como igreja, como corpo de Cristo. Conhecer as profecias e especialmente saber quem está no comando da história, né? É maravilhoso. Como nós teremos só 4 temas, eu vou tentar, dentro desses 4 temas, abordar pelo menos 7 capítulos do Apocalipse. Vai ser temas bem compactados, mas eu acredito que vai ser de grande importância para todos nós. Eu vou compartilhar aqui a apresentação para facilitar aqui para a gente entender melhor todo o conteúdo. Muito bem. Apocalipse antes e depois do fim. Esse é o título da série que nós vamos estar abordando com vocês a partir de agora. E vamos mergulhar, a princípio, numa introdução do livro do Apocalipse e depois nós vamos ir avançando. Eu divulguei na internet, então é possível que algumas pessoas entraram por meio do link que eu coloquei ali no Instagram. Semana que vem, certamente, tem mais pessoas. O Eric disse que não tinha nenhum problema, podia liberar o link, né, Eric? Então a gente pode ir avançando para ter mais pessoas participando aqui desse estudo maravilhoso do livro do Apocalipse. Muito bem, pessoal, é isso aí. Vamos avançando aqui. A grande questão, a grande pergunta que eu coloco aqui logo no início, para a gente já ir refletindo e entendendo o verdadeiro sentido do livro do Apocalipse é: e se o fim do mundo não fosse o fim, mas fosse a revelação sobre alguém? As pessoas muitas vezes elas têm receio de estudar o Apocalipse, porque o Apocalipse dispara alguns gatilhos de medo, de aflição, em relação aos símbolos, em relação a tudo que envolve esse cenário aparentemente catastrófico do livro do Apocalipse. A maioria das pessoas evita o Apocalipse, cristãos evitam de estudar o Apocalipse, porque acha que ele fala de medo, de caos, de destruição, e é exatamente esses gatilhos que vem à memória quando o imaginário popular pensa no tema do Apocalipse. Mas e se isso estiver completamente errado, né? Se essa mentalidade ou essa cultura popular estiver completamente errada em relação ao livro? Bom, Apocalipse não é sobre o fim. Isso aqui é algo que tem que ficar bem claro no início da nossa série. É sobre uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Então, o livro fala exatamente sobre Jesus Cristo e, basicamente, eu acredito que se você já está na igreja há muito tempo, já vai ter uma boa base do livro do Apocalipse. A palavra Apocalipse ela vem do grego apocalipsis, que significa revelar, tirar o véu, tornar visível. Ou seja, alguns cristãos com medo do Apocalipse acabam dizendo que o Apocalipse é um mistério, que não pode ser revelado e que esse mistério tem que deixar oculto mesmo lá onde ele está. Porém, a própria palavra Apocalipse, o próprio nome Apocalipse, significa revelação. E é revelação acerca de uma pessoa. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Eu estou aqui com a minha Bíblia, eu vou apresentar vários textos bíblicos. É importante, se você quiser anotar também, faz sentido e vale muito a pena você anotar esses textos. Então, a palavra Apocalipse vem do grego, significa revelar, tirar o véu. Ou seja, a partir desse momento nós vamos descortinar o véu e vamos olhar para a revelação do Apocalipse, para aquilo que o Espírito Santo queria revelar para os tempos de João, para o desenrolar da história, para os nossos dias e para os dias futuros ainda que estão por vir. Então a pergunta não é o que vai acontecer no fim. Essa não é a pergunta mais importante, mas a pergunta é quem está sendo revelado. E normalmente as pessoas ficam fazendo especulações ou sensacionalismo na internet sobre todo tipo de movimento que acontece no cenário político, social, no mundo econômico, enfim. E naturalmente tudo faz parte de um conjunto de sinais da volta de Jesus, mas muitas pessoas são reavivadas temporariamente por especulações ou vídeos sensacionalistas da internet. Aqui nós vamos entender qual é a pergunta certa a se fazer em relação ao Apocalipse. A pergunta certa não é o que vai acontecer no fim, mas quem está sendo revelado. Se a gente entender só isso, já valeu a pena o estudo do Apocalipse, ou seja, a revelação é de Jesus Cristo, certo? Apocalipse 1, versículo 1. Ou seja, é algo que veio dele, fala sobre ele, aponta para ele, é tudo sobre ele.
tudo sobre Jesus. Jesus, ele é apresentado no Apocalipse como a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Tudo isso está no capítulo 1 de Apocalipse. É apresentado que ele nos ama, ele nos libertou dos nossos pecados, ou seja, ele não para. O trabalho de redenção que ele continua a fazer pela humanidade é um trabalho extraordinário. Foi completado na cruz, mas toda vez que alguém aceita o sacrifício de Jesus, o trabalho de redenção vai sendo fortalecido ou edificado na vida de alguém. Ou seja, no Apocalipse, Jesus aparece como sacerdote que intercede por nós, como cordeiro que foi morto, como rei que voltará a essa terra. Ou seja, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, né? Agora, Cristo é apresentado no livro do Apocalipse assim de maneira muito especial, muito impressionante. Por exemplo, aqui nós vamos ver no Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Eu trouxe só um trechinho aqui do texto. Diz assim, ó: "E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados." Ou seja, o capítulo 1 dá logo o tom sobre quem é o livro. Aí vem o capítulo 1, versículo 7, ó: "E eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém." E aqui nós vamos ver, por exemplo, o cordeiro que foi morto, está lá em Apocalipse 22, versículo 7. Eis que venho sem demora. São promessas de que o cordeiro voltará, né? Apocalipse 22, verso 12. Vem, Senhor Jesus, é a oração em Apocalipse 22, verso 20. Ou seja, o último capítulo da Bíblia revela aquilo que é mais importante e essencial para a gente saber. Ele vem sem demora, ele vem e ele vem para resgatar os seus filhos que sofrem nessa terra. A grande mensagem do Apocalipse é que esse rei voltará. Apocalipse 22, verso 7, ó: "Eis que venho sem demora, eis que venho sem demora." Ou seja, é uma mensagem de urgência. O tempo é agora. Enquanto isso, o Senhor intercede por cada um de nós. Bom, antes de ser um livro difícil, muitos podem achar, o Apocalipse é uma carta de amor em uma linguagem simbólica. Nós vamos entender um pouquinho desses símbolos, ou o estudo de hoje vai lançar a base para você ter uma compreensão equilibrada e correta do livro do Apocalipse nos estudos seguintes. Então veja, por que tantas interpretações diferentes aparecem no livro do Apocalipse? Isso tem uma resposta. E a resposta está na linha de interpretação, nas escolas de interpretação profética que existem no mundo afora. Eu separei quatro das principais, só para vocês terem uma noção, por que existe tanta interpretação diferente em relação ao livro do Apocalipse. Bom, ao longo da história surgiram diferentes formas de interpretar. Tem a escola do preterismo, ou seja, tudo o que está escrito no Apocalipse já se cumpriu no passado. Preterismo tem a ver com o passado, certo? Tem aqueles que são da linha do futurismo, ou seja, as profecias não se cumpriram ainda, todas se cumprirão no futuro. Futurismo, ou pode ser chamado, talvez de maneira até mais conhecida, como dispensacionalismo. No dispensacionalismo ou no futurismo se encaixam a maior parte das religiões neopentecostais do mundo. Tá? As religiões evangélicas, em grande parte, elas se encaixam nessa interpretação futurismo, ou seja, a maior parte das profecias do Apocalipse vão se cumprir no futuro ainda. Vem o idealismo, que diz, não, tudo no Apocalipse é simbólico. E vem a escola do historicismo, Deus atuando na história. Ou seja, essa história prevê ou ensina, essa escola, né, de interpretação prevê que as profecias do Apocalipse elas vão se cumprindo no desenrolar da história humana. E os adventistas do sétimo dia e alguns outros movimentos mais conservadores se encontram exatamente aqui nessa escola de interpretação profética, historicismo. Então, diante de todo esse mar turbulento de interpretações, a Igreja Adventista do Sétimo Dia segue mais a linha historicista, tá bom? É que as profecias bíblicas vão se cumprindo no desenrolar da história humana. É por isso que quando a gente olha para o passado, a gente vê que as profecias já se cumpriram. Quando a gente olha para o presente, algumas estão se cumprindo e outras, poucas ainda se cumprirão, porque a maioria já se cumpriram ou estão se cumprindo hoje. Tá? Então, o problema não é o método de interpretação ou a escola de interpretação. O problema é quando o método tira Jesus do centro. E aí você foca só em dados históricos, foca só nos símbolos, nas bestas que aparecem no Apocalipse,
E tem gente que foca em tudo isso e Jesus ele perde a centralidade. E vocês vão perceber que o livro do Apocalipse, Jesus é colocado acima de tudo como centro desse livro. Tá bom? Então o problema não é o método de interpretação, é quando Jesus é tirado do centro. Agora, lógico, o método também gera problemas. O método historicista é o método mais equilibrado e coerente que existe, porque conecta Antigo e Novo Testamento e as profecias se cumprindo no desenrolar da história humana. Veja, o Apocalipse não foi escrito para confundir a humanidade. Ele foi escrito para gerar confiança, esperança e certeza. Ou seja, não é um livro para gerar medo em você. É um livro para gerar confiança, esperança, certeza, porque ele nos mostra uma verdade essencial. Deus nunca perdeu o controle da história humana. Deus está no comando da história, é isso que o Apocalipse nos transmite. E ainda mais, Jesus ele continua agindo em favor dos seus filhos. Ou seja, ele está no comando, ele age, nós não estamos como um planeta à deriva circulando pelo espaço, não estamos perdidos por aqui, há alguém no comando da história. Bom, existem três aspectos sobre as profecias que são muito importantes. Segundo a Crônicas 20:20, vai mencionar que precisamos confiar nos profetas de Deus, né? Confiar nas profecias da Bíblia. Provérbios 29:18 vai enfatizar que sem a orientação profética o povo perde ali o seu norte, né? A sua bússola. É necessária a interpretação profética, e a interpretação profética não é o que o profeta quer dizer, mas o que a mensagem quer dizer. Então é exatamente sobre isso que a mensagem quer transmitir. Então, o Apocalipse não é sobre códigos secretos, teorias conspiratórias, medo do futuro, normalmente associado aí ao Apocalipse. Não, o Apocalipse a gente já está entendendo que é sobre uma pessoa, um Deus que conduz a história, um Cristo que não abandonou o nosso mundo. Ou seja, não estamos sozinhos à deriva nesse planeta. Ele está no comando. Agora vamos imaginar o seguinte cenário. João ele não está nada confortável, ele está exilado, isolado e silenciado numa ilha na Grécia chamada Patmos. Ali no primeiro século, para essa ilha, eram enviados os piores criminosos. E como João era o último apóstolo vivo, o imperador já havia tentado matar João de diversas formas e ele não havia conseguido. Então ele manda João para a ilha de Patmos, na Grécia, durante o reinado de Domiciano, do ano 81 até o ano 96 depois de Cristo, mais ou menos, foi esse reinado. Só que João está escrevendo Apocalipse por volta do ano 95 por aí. A adoração ao imperador era uma lei, era algo exigido, e os cristãos viviam ali no primeiro século, nesse período, sob intensa pressão. Os outros discípulos já haviam sido assassinados, João ainda estava vivo, só que João estava preso. E por meio das cartas que nós vamos estudar nos próximos estudos, nós vamos entender um pouquinho mais as revelações tão importantes que João foi passando para as igrejas naquela época. Então veja, João é enviado para a ilha de Patmos, um lugar de isolamento, um lugar de silêncio, mas um lugar onde ele não estava sozinho. Cristo estava com ele naquela ilha. E foi nesse lugar que ele viu Jesus com a clareza como ele nunca tinha visto antes. Às vezes, irmãos, no nosso maior deserto, no nosso maior caos, nos momentos de maior dificuldade que a gente passa, é que a gente consegue enxergar Deus de uma maneira tão nítida, tão clara, como a gente não enxergaria antes. Quando você analisa a história de Jó, é no momento de maior caos, deserto, perdas, que ele consegue enxergar melhor Deus. Ele diz assim: Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, certamente eu estou falando para pessoas, para esse grupo aqui que está sendo talvez moldado no sofrimento, moldado às vezes no silêncio, no distanciamento de casa, da nação, da sua nação mãe, mas muitas vezes você vai conseguir ver Deus de maneira muito nítida, assim como João conseguiu enxergá-lo de maneira muito clara no pior caos da vida dele, que era estar preso já perto dos seus 100 anos de idade, ali na ilha de Patmos. Então, o Apocalipse, ele nasce não do conforto, mas na dor de um apóstolo que era considerado o amado, aquele que tinha mais intimidade com Jesus, né, o apóstolo João. E, na verdade, João é o meu discípulo favorito ali dos 12 na Bíblia. Meu personagem bíblico favorito é o apóstolo João. A intimidade que ele tinha com Jesus me emociona muito, reclinar a cabeça no peito de Jesus na ceia. Então, o Apocalipse não nasce ali no conforto, mas ele nasce na dor. E muitas vezes grandes revelações de Deus na vida da gente nascem no momento de dor, de caos, no momento de deserto mesmo que a gente passa, a gente enxerga Deus de uma maneira como a gente nunca veria antes.
Então é sobre isso. Talvez por isso ele ainda fale tão forte hoje, né, ao nosso coração, porque a gente também passa por caos. Bom, vamos lá, um pouquinho mais sobre o livro. O livro possui características únicas. Em primeiro lugar, é uma carta, é uma profecia e é uma revelação. Então, são características exclusivas do livro do Apocalipse. O propósito do livro é muito claro: revelar o que Deus está fazendo na história e preparar pessoas para vencer e para viver com Cristo. Vencer com Cristo, viver com Cristo. Exatamente, resumindo todo o propósito do Apocalipse, posso resumir em duas frases: revelar o que Deus está fazendo e preparar pessoas para viver com Cristo e vencer com Cristo. Tá bom? Dois propósitos mais importantes do livro. Agora, como entender um livro cheio de símbolos? Interessante, pessoal. O livro do Apocalipse, ele não é a única peça da literatura mundial que foi escrita em símbolos. Vocês vão ver outras peças da literatura escritas em símbolos, como O Peregrino, de John Bunyan. Você vai ver também as Crônicas de Nárnia, e você vai ver outros livros bem famosos da literatura que foram escritos usando essa metodologia de símbolos. Então, o Apocalipse não é o único. E ele foi escrito em símbolos, lógico, claramente, porque a mensagem do Apocalipse, tinha potencial no primeiro século para derrubar todo um sistema político e religioso. Então Deus precisava preservar a sua mensagem para que somente os sábios e estudiosos da palavra entendessem. Então, a melhor maneira foi no formato de símbolos, ok? Então, um outro ponto bem importante que a gente pode analisar aqui no Apocalipse é que a chave é bem simples. A Bíblia explica a própria Bíblia. Essa é uma chave de interpretação profética fundamental e simples. Como que eu vou entender os símbolos do Apocalipse? A Bíblia interpreta ela mesma, tá bom? Chave simples. O Apocalipse está profundamente conectado com o Antigo Testamento. Ou seja, pessoal, nós vamos ver no Apocalipse cerca de 200 referências ao Antigo Testamento aproximadamente. Ó, João faz centenas de referências às Escrituras Sagradas, 200 não, 2.000 alusões ao Antigo Testamento. Observe que é muita alusão ao Antigo Testamento. Muitas alusões. Então ele não está criando algo novo, ele está revelando o desfecho da história e a base toda para a gente interpretar, ou a principal base hermenêutica, né, para a gente interpretar o Apocalipse está lá no Antigo Testamento. A chave, né? A decodificação desses códigos aí. Especialmente conectado com o livro de Daniel, quando a gente entende também o Apocalipse, nós vamos entender Daniel, e entendendo Daniel, vamos entender o Apocalipse, e o Antigo Testamento é a chave. Ou seja, Daniel fala sobre um futuro distante, e o Apocalipse mostra que esse futuro já começou a ser desdobrado, descortinado. Daniel não entendeu as profecias e João ele entende ali uma boa parte dessas profecias. João consegue compreender. Então, aquilo que estava selado em sete selos agora começa a ser revelado. Aquilo que era mistério para Daniel começa agora a ser descortinado diante de nossos olhos. Ou seja, o Apocalipse usa símbolos constantemente. Agora, por que que usa símbolos? São números, imagens, cenas que apontam para verdades espirituais e também para eventos reais na história. Eu fiz aqui uma coletânea simples, tem muito mais símbolos, mas talvez não seja novidade para você que já está na igreja há muito tempo, mas talvez você que está estudando a Bíblia agora com a gente possa servir como uma grande chave explicativa. Por exemplo, quando você vai estudar no Apocalipse, no livro de Daniel, especialmente nos livros proféticos da Bíblia, alguns símbolos, por exemplo, animal no Apocalipse vai significar, não significa animal mesmo. Besta no Apocalipse, por exemplo, a besta do Apocalipse, a besta que sai do mar, a besta que sai da terra. Besta é animal. E animal na profecia não significa um animal mesmo, significa rei ou reino. Está aqui. Mulher na profecia vai significar igreja. Está aqui no livro de Efésios, né, capítulo 5, verso 25. Águas vão significar povos, né? Apocalipse 17:15. Um dia vai simbolizar um ano na profecia. E entendendo esses símbolos, nós vamos conseguir decodificar a grande parte das profecias da Bíblia. Ou todas as profecias da Bíblia. Ventos significam guerras, né? Chifres significam reinos. E tempos significam anos, dragão é um símbolo de Satanás na Bíblia, cordeiro é um símbolo de Jesus, cauda, né? Diz que o dragão com a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Cauda significa falso profeta. Significa que Satanás, com o seu engano, sua maneira falsa de agir, ele conseguiu arrastar e enganar os anjos ou os mensageiros do céu, que são os anjos. Ok, pessoal? Então, aqui, só para ter uma noção de alguns símbolos apenas, são muitos símbolos, são dezenas de símbolos que eu poderia trazer aqui para vocês
o significado deles nas escrituras sagradas. E para quem está começando a estudar o Apocalipse, entender esses símbolos e o que eles significam é uma chave fantástica para a gente poder entender todo o livro, tá bom? Muito bem. Um outro ponto importante, o número 7. São alguns símbolos, né? O número 7 aparece aqui no Apocalipse de maneira bem repetitiva, igrejas, selos, trombetas, pragas, né? Você vai ver que o número 7 ele é muito enfatizado no Apocalipse. Na Bíblia, o 7 representa plenitude e a ação perfeita de Deus, o Eterno. Então veja, fiz também uma coletânea dos números 7 aqui do livro do Apocalipse, ó. Você vai ver que o Apocalipse menciona 7 igrejas, 7 espíritos, 7 candelabros, 7 estrelas, 7 lâmpadas, 7 selos, 7 chifres, 7 olhos, 7 anjos, 7 trombetas, 7 trovões, 7.000, 7 cabeças, 7 coroas, 7 pragas, 7 taças, 7 montanhas, 7 reis e por aí vai. Então veja, o Apocalipse é o livro que apresenta de maneira muito forte o simbolismo do número 7 na Bíblia. E o Apocalipse vai fazer muitas conexões com o santuário celestial, com o templo, com o altar, com o incenso, com o cordeiro. Tudo isso, tudo isso se conecta com a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Tudo aponta para uma realidade maior. Jesus está ativo na salvação da humanidade. Então, enxergando o Apocalipse, irmãos, por esse ângulo, por esse ponto de vista, você vai observar o seguinte: o Apocalipse, então, de fato, não é sobre bestas, sobre o número 666, embora contenha esse assunto lá. O tema principal do livro é Jesus Cristo e a sua ação na salvação da humanidade. Então, esse é o tema maior e principal desse livro. Outro ponto importante para a gente entender é que Jesus intercede no livro. Ele é apresentado como aquele que intercede, que purifica, que conduz e que salva os seus filhos. O Apocalipse mostra um Cristo em ação, ou seja, Jesus não está parado, ele está ativo, agindo em prol do seu povo. Quando você ora, ele age. Quando você clama a ele, ele está presente. Mesmo quando nossas orações não são respondidas da forma como a gente gostaria, é um ato de misericórdia de Deus o Eterno não responder da maneira como a gente gostaria as nossas orações. Ele responde da melhor maneira que seria bênção ou será bênção para nós. Agora, sobre a estrutura do livro do Apocalipse. Veja, eu estou lançando aqui uma base para que os próximos estudos possam se encaixar perfeitamente. Eu quero lançar o Apocalipse para vocês de uma perspectiva, talvez que pouco é enfatizada. Então vamos lá. A estrutura do livro do Apocalipse. Três grandes movimentos a gente vê nesse livro. Em primeiro lugar, Cristo no meio da igreja. Cristo conduzindo a história e Cristo restaurando todas as coisas, tá bom? Então Cristo ele está em tudo no Apocalipse. Então o Apocalipse, em termos de estrutura, está estruturado em Cristo. Ele no meio da igreja, conduzindo a história e restaurando todas as coisas. Agora existe uma estrutura ainda mais profunda, que nós chamamos em teologia, né? O pastor Tiago certamente estudou também sobre o quiasma, né? E muitos de vocês já ouviram falar sobre o quiasma, a estrutura quiástica. Isso aqui é muito interessante porque o Apocalipse, Eric, ele não foi escrito de maneira aleatória, assim, João foi colocando ali o capítulo 1, capítulo 2 e tal. Não, havia toda uma intencionalidade por trás da estrutura da escrita do livro, porque era cultural daquela época, eles escreviam de maneira assim muito intencional, né, de maneira muito inteligente. Então, o Apocalipse, ele foi escrito de acordo com um quiasma. E o que seria esse quiasma? Eu peguei a estrutura do Ranko Stefanovic, que é possivelmente o maior teólogo da Igreja Adventista, né? Professor da Universidade de Andrews, maior teólogo, a maior autoridade da Igreja Adventista em relação ao livro do Apocalipse, tá? Então essa estrutura não foi eu que criei, é do Dr. Ranko Stefanovic. E eu vou apresentar para vocês a estrutura que ele apresenta. Então veja, estrutura quiástica do livro inteiro do Apocalipse. Veja, um padrão em forma de espelho, o quiasma, é o início que se conecta com o fim. Então, o capítulo 1 vai se conectar com o capítulo final e o centro revela o ponto principal do livro do Apocalipse. O que está no centro do livro do Apocalipse? O grande conflito entre Cristo e Satanás. Então, olha só como é que está estruturado o livro do Apocalipse. Se você está observando aí na sua tela, você vai ver aqui na letra A uma parte histórica aqui entre colchetes, né? E a parte escatológica da estrutura quiástica de Apocalipse. Veja, na letra A aqui você vai ver o prólogo do livro, Apocalipse 1, versículo 1 ao versículo 8. E na letra A aqui no final, no último quadrinho aqui, ó, embaixo, você vai ver o epílogo, ou seja, a parte inicial do livro, ela se encaixa com a parte final do livro. E assim vai acontecendo a estrutura quiástica. Por exemplo, na letra B,
nós temos promessas para o vencedor. Apocalipse 1, versículo 9, até o 3, verso 22. E já aqui na letra B, na coluna de baixo, na coluna escatológica, você vai ver o cumprimento dessas promessas para os vencedores lá em Apocalipse 21, versículo 5. O vencedor herdará essas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Olha que impressionante. As promessas históricas acontecem aqui na letra B e o cumprimento delas acontece aqui na parte escatológica, em Apocalipse 21. Outra parte interessante, aqui na letra C, na coluna, não é? Na coluna horizontal aqui da parte histórica, você vai ver o trabalho de Deus para a salvação da humanidade. E já na letra C, na parte escatológica, você vai ver o trabalho de Deus para a salvação da humanidade sendo completado em Apocalipse 19. Então você vai ver, Apocalipse 4 apresenta o trabalho de Deus pela humanidade, Apocalipse 19, esse trabalho sendo completado. Na letra D, em Apocalipse 8 até o 9, 21, você vai ver a ira e misericórdia de Deus atuando juntas. Ira e misericórdia. E aqui, da mesma forma, na parte escatológica, você vai ver em Apocalipse 15 até o capítulo 18, a ira final de Deus é, acontecendo, só que agora não mais com misericórdia, porque agora é Deus executando o seu ato de juízo sobre aqueles que decidiram se apegar ao pecado. E finalizando, nós vamos aqui na letra E da parte histórica, ó, comissionamento de João para profetizar, Apocalipse 10 até o 11, 18. E aqui também você vai ver na parte escatológica a igreja proclama o evangelho dos últimos dias em Apocalipse 14, ou seja, o evangelho eterno. Então nós vamos ver aqui na estrutura quiástica um padrão em forma de espelho. O início se conecta com o fim, como eu expliquei, e o centro do livro do Apocalipse revela o ponto principal do livro, que é o grande conflito entre Cristo e Satanás. A grande base do livro é esse grande conflito. Só que essa visão muda completamente a nossa perspectiva de estudar o livro do Apocalipse. Porque o Apocalipse não é sobre caos, é sobre um conflito com um propósito, e esse conflito revela o que já foi definido, ou seja, o final desse conflito já está definido. E qual é o final? Cristo vence. Essa é a grande notícia do livro do Apocalipse, e é por isso que faz muito sentido nesses últimos dias da história, em momentos tão delicados, né? Vocês estão vivendo Europa, vendo mais de perto aí guerras, rumores de guerras, tensões, e isso tudo gera expectativas, ansiedade, alguns ficam com medo e alguns começam a projetar perspectivas alarmistas. Mas a grande notícia do Apocalipse, é por isso que esse tom, essa maneira de estudar o Apocalipse é a mais sensata, eu diria, mostra Cristo sendo vitorioso em todo esse grande conflito entre o bem e o mal. Cristo no comando. Então, se Cristo está no comando, devemos ficar em paz, tranquilos, fazendo o nosso melhor, fazendo o reino de Deus avançar, porque é sobre isso e é por isso que vocês estão por aí também, não só para construir uma vida e uma nova história com a família, mas para levar o reino de Deus um pouquinho mais longe. Então, veja, ao longo da história, ao longo do livro, nós vamos vendo juízo e misericórdia caminhando juntos. Misericórdia de Deus com o juízo de Deus. Então, isso é muito importante a gente analisar. Até chegar à restauração completa, que a gente vai ver em Apocalipse 21, quando João vê novo céu e nova terra, e Apocalipse 22, apresentando a cidade santa, Nova Jerusalém, e toda a infraestrutura daquela mega cidade. Então Deus, ele habita com o seu povo, Apocalipse 21, não existe mais dor, nem morte, nem separação, nem pranto, nem luto, nem lágrimas, porque é Deus restaurando toda a história. E agora é só a gente voltar lá no início de tudo, da maneira como nós começamos. Ou seja, o Apocalipse não é sobre medo. É sobre o quê? Esperança. O Apocalipse não é sobre códigos. O Apocalipse é sobre Jesus Cristo. Porque Cristo caminha ao nosso lado, ele intercede por você, ele luta por você e ele espera por você. E ele quer viver contigo para sempre. Então, essa é a grande mensagem que a gente precisa entender do Apocalipse. Ou seja, o Apocalipse não pede que você entenda tudo. A gente não precisa entender cada detalhe. Ele convida você a confiar em alguém. Ele convida você a confiar em Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Alfa e Ômega, a brilhante estrela da manhã. E é exatamente sobre isso que o livro fala, exatamente sobre isso que o livro trata. E quando a gente entende quem é o personagem central, todas as outras peças desse grande quebra-cabeça do Apocalipse vai se encaixando perfeitamente e a gente passa a caminhar com mais segurança, com mais
esperança, vendo o caos acontecendo no mundo de hoje, mas entendendo, o melhor de Deus ainda está por vir. É sobre isso. Convido vocês a orarmos ao Senhor agora, pedindo a bênção dele, para que a gente possa entender, viver essa verdade e transmitir a outros também. Amém? Posso orar, Eric, ou é depois da oração? Pode orar sim, pastor. Tá bom, vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa breve introdução ao livro do Apocalipse. Aqui nós estabelecemos algumas bases importantes para entender os demais temas que seguirão nas próximas semanas. Pedimos tua sabedoria, a unção do Espírito Santo e a tua direção, para que sejamos alicerçados em tua palavra e fortalecidos pelo poder do Espírito Santo a compreendermos as grandes verdades que o Senhor tem para nos revelar por meio do estudo desse livro. Continua abençoando, Senhor, o pastor Tiago, toda essa congregação, cada família aqui representada. Abençoa o Eric também, Senhor, cuidando desse culto de hoje, que a tua graça seja sobre todos os teus discípulos que vivem ali na Irlanda, todo o Reino Unido, em toda a Europa, em todo o mundo. Tomamos em tuas mãos, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, pessoal. Tamo junto. Próxima semana, o estudo de hoje foi uma base muito importante para a gente entender o estudo da próxima semana, tá bom? Deus abençoe.